Fala galera, então vamos começar nossas aulas sobre análise real. Bom, primeiro de tudo, estou fazendo essas aulas aqui baseadas no livro Análise Real, volume 1, do Alan Wise Lima. É o livro cinza do IMPA. Acho que é o livro mais usado em todos os cursos, então vou usar ele como base. Bom, então, o primeiro conteúdo que a gente vai ver é os números reais. Quer dizer, números naturais. E, bom, para a gente estudar os números naturais, que são aqueles lá 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem que ver os axiomas de Peano. Esse é um curso de matemática pura, então a gente vai ter que fazer muitas demonstrações. E só saber que é 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito não ajuda a demonstrar nada. Então, vamos lá, esses aqui são os axiomas de Peano. Bom, os axiomas de Peano são 3, né? Então, e eles todos são sobre uma função, que a gente vai definir ela aqui. O primeiro axioma deles é o seguinte: existe uma função injetiva que ela sai dos naturais e chega dos naturais, ou seja, o domínio dela, os naturais, e o contradomínio é os naturais, a imagem é os naturais. Essa função, ela tem um nome, a imagem S de N de cada número natural vai chamar-se sucessor. Ok? Então, o que acontece é que todo número natural ele tem um sucessor, que ainda é um número natural. E números diferentes vão ter sucessores diferentes. Mas essa questão de números diferentes tem sucessores diferentes, eu ainda vou provar no final dessa aula. O segundo é sobre um número muito especial, né? O segundo axioma de Peano diz o seguinte: existe um único número natural ele mesmo. Número 1 é um número que não parece muita coisa, mas quando você entra numa graduação em matemática, você vê que ele é bem importante. Ele e o zero. Então, existe um único número natural, tal que o 1 ele é diferente do S de N para todo N natural. Bom, quer dizer que o 1 não é sucessor de ninguém, então não tem nenhum número que eu aplique a função sucessor e dê 1. Né? Então, assim, o 1 ele é sucessor do zero. Então, se isso aqui está acontecendo, os nossos números naturais eles não têm o zero. E agora vamos para o terceiro axioma, terceiro e último, que é o seguinte: se eu pegar um subconjunto do N, né, um conjunto X contido em N, e o 1 tiver nele, né, tal que 1 pertence a X e a imagem dos sucessores do X estão contidos no X. O que é que isso aqui quer dizer? Que para todo N
pertencente a x, isso implica que S de n está com g de x. Pertence, né, na verdade, a x. Então, esse x é igual aos números naturais. Isso aqui é o axioma da indução, né? Basicamente, se um conjunto de números naturais contém um número 1 e contém também o sucessor de cada um de seus elementos, então esse conjunto ele contém todos os números naturais. Então, com esses três axiomas dá para demonstrar muita coisa. Principalmente o terceiro, que todo mundo já, acho que já está vendo essa aula, já usou a indução, só que geralmente a gente usa ela com uma fórmula, né, numa igualdade, não no conjunto. Mas isso aqui, generalizando seria assim, se uma propriedade P ela é válida para um número 1, e se eu supor que ela é válida para um número n, e daí resultar que P é válida também para o seu sucessor, então P é válida para todos os números naturais. E a gente agora, nesse curso, tem que começar a fazer indução sobre conjunto. Então eu vou até fazer um exemplo aqui de como é que a gente faz indução nos conjuntos. Eu vou provar o seguinte, ó, que para todo n pertencente aos naturais, tem-se que o sucessor de n é diferente do n. Bom, eu vou fazer isso por indução. Já que eu quero provar isso para todos os números naturais, eu tenho que fazer isso sobre indução. Para fazer essa indução, eu tenho que definir um conjunto. Então, assim, defina x. Para definir o conjunto, a gente coloca dois pontinhos em um tracinho de igual, abre chaves. Primeiro a gente diz quais são os elementos desse conjunto, né? Já que a gente quer fazer sobre os números naturais, então tem que ser os números naturais os elementos desse conjunto. Então, esse x é um subconjunto dos números naturais, porque o n, os elementos dele são números naturais. E aí agora a gente tem que dizer a propriedade que a gente quer que esse conjunto tenha, que no caso vai ser essa, né, que o S de n é diferente para todo n. Ok? Então, agora a gente vai fazer indução. A gente vai olhar se o 1 pertence a x e vamos supor que ela é válida para um n e ver que o sucessor dele também vai acontecer a mesma coisa. No caso, o sucessor do sucessor tem que ser diferente do sucessor de n. Então vamos lá. Para n igual a 1. Bom, pelo axioma 2, ele diz que existe um único número natural 1, tal que 1 é diferente de todo S de n. Então, 1 ele é diferente do S de n para todo n natural. E então isso implica se é para todo natural, então 1 é diferente do S de 1. Assim, 1 pertence a x. Ok? Bom, vamos supor que vale para n, né? Então, supondo verdadeiro para n pertencente a x, um n natural pertencente a x, vale que n é diferente do S de n. E aí veja o seguinte, a função sucessor, ela é injetiva.
O que quer dizer uma função ser injetiva? Que dois elementos diferentes têm imagens diferentes, ok? Então, se n é diferente de S de n, quando eu aplicar a função S de n, a função sucessora em n, agora eu estou aplicando aqui, a imagem dele é S de n, então a imagem dele é diferente de eu aplicar a função em S de n. Então, o sucessor do sucessor ele tem que ser diferente do S de n, ok? Então, o 1 está no x, eu supus que é válido para n, e eu vi que é válido para o sucessor do S de n, então S de n pertence a x, quer dizer, S de n pertence a x. Então, assim, o conjunto x ele é igual aos números naturais, ok? Então, está demonstrado aí, feito exemplo de como usar a indução sobre os conjuntos. Então, valeu galera, até o próximo vídeo.